Senhoras e senhores, bem-vindos à solenidade de abertura do 6º Encontro dos Revendedores de Combustíveis do Centro-Oeste. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e de Lubrificantes do Distrito Federal, Sindicombustíveis DF, agradece a presença de todos os revendedores e revendedoras que se deslocaram de suas cidades, de suas distâncias e, abrindo mão de um precioso tempo, vieram a Brasília para participar do 6º Encontro dos Revendedores de Combustíveis do Centro-Oeste. Este evento é realizado pelo Sindicombustíveis DF e pelos demais sindicatos que compõem a região Centro-Oeste. São eles: Sindipetróleo, Mato Grosso, Sindiposto, Goiás e Simpetro, Mato Grosso do Sul. E tem o apoio de sua entidade maior, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, a FECombustíveis. Além da programação de palestras e debates, os sindicatos da região Centro-Oeste esperam que este evento, por ser realizado no centro das decisões do país, tenha também uma abordagem política e que seja uma oportunidade para que os revendedores presentes possam trocar experiências, interagir e preparar para o futuro. Portanto, autoridades, palestrantes de destaque nacional, presidentes das entidades representativas do setor e formadores de opinião estarão aqui para enriquecer os debates e produzir informações que possam resultar em políticas de desenvolvimento para a revenda brasileira de combustíveis. Pedimos a atenção de todos para a apresentação do vídeo institucional do Sindicombustíveis DF. Nessa cidade moderna e planejada, a história se confunde com o tempo. E nessa história emerge o pioneirismo de entidades representativas dos revendedores de combustíveis. Em 1975, constituiu-se o primeiro sindicato da categoria na capital, o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais. Uma grande responsabilidade é gerenciar e administrar todo o patrimônio que todos nós revendedores conquistamos há muitas décadas. O Sindicombustíveis é uma instituição sem fins lucrativos. Entre as atividades precípuas estão o estudo, a coordenação, a defesa e a representação legal do comércio varejista de derivados de petróleo, lubrificantes e gás natural veicular, o GNV. O objetivo é colaborar com os poderes públicos e demais associações, buscando a solidariedade social e o atendimento aos interesses nacionais. Aos associados, o sindicato oferece assessoria técnica sobre legislação, unidade móvel sindical, assessoria ambiental, treinamentos para empregados e revendedores, clube do revendedor, assessoria de comunicação, portal de serviços e notícias, informativo Sindicombustíveis e assistência jurídica gratuita. O papel da assessoria de comunicação do Sindicombustíveis DF é informar o associado sobre as normas, sobre a legislação, sobre as atualidades do mercado. A gente faz o envio semanalmente das informações por meio do nosso informativo digital. Atualmente, no Sindicombustíveis, a gente atende exclusivamente os associados. A nossa função é vir ao posto, fazer um diagnóstico geral de todas as questões ambientais. É como se a gente fizesse uma simulação dos órgãos ambientais. A partir daí, a gente vem acompanhando a cada 3 meses esse associado. A gente faz um preventivo, o que tem melhorado muito a qualidade dos nossos postos associados. Uma outra questão que a gente gosta muito de fazer é preparar os funcionários de vocês para receber esses órgãos que vão fiscalizar os postos.
e a gente mostra para eles o que é cobrado normalmente pelo IBRAM, ANP, Inmetro, os órgãos que são fiscalizadores de postos de gasolina. Com o passar dos anos, o mercado foi crescendo. O Distrito Federal tem hoje a terceira maior frota de veículos do país, atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. E para bem atender a essa demanda, cerca de 320 postos estão espalhados pelo DF, dos quais 80 já estão filiados ao Sindicombustíveis. Nosso novo desafio é agregar novos serviços para vocês, revendedores, para que o nosso setor continue crescendo e cuidando do abastecimento de todo o Distrito Federal em torno. De inegável importância para a economia do país, o setor de revenda de combustíveis, além de ser intensamente fiscalizado, é alvo constante de projetos de lei que buscam regular a atividade, mas muitas vezes de forma equivocada, e exigem do Sindicombustíveis DF uma política vigilante na representação da categoria, nas esferas institucionais do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, sempre em defesa dos interesses do segmento, a nível local e nacional. Nós precisamos do seu apoio para estar aqui dentro conosco, para que possamos juntos crescer dentro do nosso setor de combustíveis aqui no Distrito Federal. Você pode tornar as ações do seu sindicato cada vez mais fortes, somando forças pela luta em defesa da valorização e união da nossa categoria. Faça parte dessa família. Filie-se ao Sindicombustíveis. Juntos, somos mais fortes. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino nacional. Terra
Convido a compor a nossa mesa de honra o presidente do Sindicombustíveis DF, Daniel Benquerer Costa. O secretário adjunto de Relações Institucionais e Sociais do DF, neste ato representando o governador Rodrigo Hollenberg, Igor Tokarski. O superintendente executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Goiás, neste ato representando o governador Marconi Perillo, Luiz Antônio Faustino Maronese. O superintendente de Fiscalização do Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo, Francisco Nelson Castro Neves. O vice-presidente financeiro da CNC, Luiz Gil Ciufo Pereira. O presidente da FECombustíveis, Paulo Miranda Soares. O presidente da FEComércio Distrito Federal, Adelmir Santana. O superintendente de licenciamento do IBRAM, Antônio Queiroz Barreto. O representante do Sindicom, gerente de relações setoriais da Raizen Shell, James de Assis. Senhoras e senhores, para dar as boas-vindas a todos os presentes e abrir oficialmente o 6º encontro dos revendedores de combustíveis do Centro-Oeste, é convidado o anfitrião do evento, presidente do Sindicombustíveis DF, Daniel Benquerer Costa. Boa noite a todos, amigos revendedores, secretário adjunto de Relações Institucionais Sociais do DF, representando o Rodrigo Hollenberg, senhor Igor Tokarski, obrigado pela presença, superintendente executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Goiás, senhor Luiz Antônio Faustino, obrigado pela presença, ao superintendente de fiscalização da ANP, Francisco Nelson, ao vice-presidente também financeiro da CNC, Gil Ciufo, presidente da FECombustíveis, Paulo Miranda, presidente da FEComércio, Adelmir Santana, e superintendente de licenciamento do IBRAM, Antônio Queiroz, e nosso amigo representante do Sindicom, o James. Obrigado pela presença de todos. Tá? Fico muito feliz em tê-los aqui essa noite com vocês, né? Agora, já dando agora o boa noite, 18 horas em ponto. Todos os amigos revendedores, estamos aqui todos os anos, né? Sempre presentes no nosso trabalho, no dia a dia, na nossa luta. E nosso evento está muito bem programado para todos vocês. Tá? Nós teremos hoje a palestra magna com o Gerson Camarote, falando sobre o cenário político e econômico, logo após a cerimônia de abertura. E amanhã nós teremos também a parte do painel sobre o combustível legal, uma palestra especial também com o nosso palestrante Pedro Superti, falando sobre produtos, né, e diferenciação dentro da marca, né, como você ter uma marca desejada quando todas as outras são iguais.
E logo após, uma palestra também com Arthur Villamil, falando da limitação à atuação empresarial, quando todas as outras são iguais. Certo? E ao final, o mundo muda, a palestra muda. Tá? Queria agradecer também, principalmente também a todos os presidentes de todos os sindicatos do Brasil todo. Nós temos a presença aí quase de 100% de todos os estados, representantes da categoria da revenda, e todos os já citados, assim como todos os nossos patrocinadores. Né? Se fosse vocês, a gente não conseguiria fazer a realização desse glorioso evento. Tá? Em especial a Petrobras, a Ipiranga, a Raiz, em Shell, tá? O Sindicom também e todos os expositores, que logo mais a gente vai estar citando também dentro do evento. Tivemos uma reunião na segunda-feira, né? Muitos revendedores aqui do Distrito Federal, junto à presença da presidente do Instituto Brasileiro Ambiental, a Jane, né? Fazia tempo que a gente não tinha tanto esse contato com o governo do Distrito Federal. A gente agradece bastante ao governo, agora está nos recebendo, né? Está tendo uma comunicação melhor para resolver os problemas do setor. Né? A crise econômica está afetando todos, não só o Distrito Federal, como Goiás, Mato Grosso, mas o Brasil inteiro. Isso nos preocupa, porque nós sempre queremos crescer junto com todos e continuar investindo no setor. E para isso a gente precisa de uma segurança política e econômica e jurídica, para a gente dar essa sequência de investimentos para que o país cresça e assim nossa empresa também cresça. Tá? Vou ser bem breve aqui, muitos já conhecem aí a história do legado que a gente tem pelo Sindicombustíveis DF, né? Também já mostramos o vídeo. Não podemos deixar de citar aqui também o agradecimento especial à FEComércio e à FECombustíveis, que se não fossem eles não estaria sendo também realizado esse evento com essa magnitude e essa qualidade. Obrigado ao Celso, que cuidou especialmente desse evento, e especialmente também ao Paulo Miranda, que deu essa oportunidade para trazer a Brasília esse evento, confiando na credibilidade aqui do Sindicombustíveis DF, né, na nossa continuidade aí dentro do trabalho sindical. Tá? Para finalizar, gente, para passar aqui as palavras para os outros também, para não ficar muito longo o meu discurso, quero contar um pouco do meu dia a dia. Né? Eu acordo todo dia pela manhã, não gosto de despertador, acordo na hora que eu desejo, né? Tomo meu banho, tomo meu café da manhã e eu percebo que todo dia eu acordo muito feliz. Por quê? Porque eu trabalho no que eu amo. O amor ao nosso trabalho, ele tem que ser sempre a maior coisa dentro de nós depois da família. Se você não está satisfeito, se você não é feliz no que você faz, as coisas não dão certo. O trabalho não dá certo. Né? Assim que eu chego no posto, eu vejo todos os colaboradores como uma grande família. E faço questão de passar um a um e dar bom dia para eles. E sinto que ali é minha segunda casa. Então, desejo só para refletir aí um pouco dessa história, porque nós estamos lutando. A gente luta porque a gente ama o nosso negócio. E precisamos dar continuidade a ele, mesmo com todas as dificuldades que a gente passa no nosso dia a dia. Seja com fiscalização, documentação, burocracia, né, atividades ilegais, citando especificamente mais a questão lavagens clandestinas, sonegações de impostos, aí em outras áreas dentro do ramo de posto de combustível. Tá bom? Então era isso, queria agradecer a todos e que curtam esse evento que foi pensado no mínimos detalhes para toda a revenda de combustíveis do Centro-Oeste, né? Não só do Distrito Federal, mas do Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que estão também dando toda essa força, todo esse apoio para que seja um sucesso esse evento. Obrigado e aproveita. Só para aproveitar aqui, antes de eu sair, né, a gente vai fazer uma homenagem agora rápida para uma pessoa especial que todos conhecem dentro do nosso sindicato, que está aposentando agora esse ano. Então, a gente quer entregar uma homenagem especial à Denísia, que cuida do financeiro do sindicato há muitos anos. Por favor, Denísia.
Fazendo sua leitura, Denise Atarquino, agradecemos imensamente por todos esses anos dedicados ao crescimento e à consolidação do Sindicombustíveis DF. Obrigado pelo profissionalismo, bom caráter e comprometimento. Que a sua vida profissional seja fonte de inspiração para todos os demais profissionais dessa instituição. Convidamos a tomar assento à mesa de honra o deputado federal Lelo Coimbra. Registramos e agradecemos a presença do ministro do TCU, Marcos Benquerer Costa, também do chefe do Núcleo Regional de Fiscalização do Abastecimento de Brasília, Luciano José Fernandes, bem como o chefe do Núcleo de Fiscalização da ANP, Luciano Fernandes. Convidamos para fazer uso da palavra o superintendente de licenciamento do IBRAM, senhor Antônio Queiroz Barreto. Boa noite a todos. Fica bastante agradecido de estar compondo essa mesa. Saúdo o Daniel em nome de todos aqui presentes e vocês por estar montando esse grande encontro de discussão sobre esse serviço prestado à comunidade, que é o abastecimento de combustíveis. Representando aqui o órgão ambiental de Brasília, a gente tem realmente estreitado os laços com esse segmento, buscando o diálogo e a transparência. Inclusive, na segunda-feira tivemos uma reunião bastante interessante com quase todos os presentes aqui, representando essa categoria, em um modo de verificar a sustentabilidade e a proteção ambiental, tendo em vista que estamos passando por um momento bastante agravante da crise hídrica, onde a gente tem que preservar os nossos mananciais. Então, foi uma situação muito proveitosa, onde todo o segmento compreende a necessidade de proteção dos mananciais, principalmente os aquíferos do subsolo aqui de Brasília, e estamos montando uma situação de diálogo e transparência com todos para que a gente consiga avançar sempre com a proteção ambiental, o licenciamento ambiental desses estabelecimentos. É bastante salutar esse momento de discussão, de revisar nossos procedimentos, nossas instruções, fazer os benchmarks. O nosso órgão ambiental vem passando por uma série de estruturas e reestruturas, principalmente voltado para os nossos procedimentos internos. De 2013 para cá, principalmente o ano passado, a gente teve um investimento muito grande através da cooperação técnica internacional com a Unesco, que está revisando os nossos processos internos. Estamos montando um sistema de informações ambientais que vai favorecer não só o segmento aqui representado pelos postos de combustíveis, mas toda a cadeia produtiva de Brasília e do entorno, dessas informações em circular o quanto antes com todos os segmentos, favorecendo e dando a segurança de que nós estamos realmente fazendo a coisa certa, pautados na preservação. Agradecemos a receptividade desse setor com a sua postura, principalmente do Sindicombustível, com uma postura bastante atuante no modo preventivo, de auxiliar os empreendedores a terem a situação o mais arrumada possível quanto ao trato ambiental, e isso tem nos ajudado nessa interlocução. Passamos por todos os problemas que o restante do Serviço Público Nacional passa, o Distrito Federal não é diferente, mas a gente tem buscado, através das parcerias com os setores organizados, a romper essas barreiras. Então, fico bastante agradecido de estar
compondo aqui essa mesa, nesse encontro, com esse setor que está se mostrando bastante sensível com a causa ambiental. Então, só tenho a agradecer e parabenizar vocês todos pelo evento. Convido para sua saudação o vice-presidente financeiro da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, senhor Luiz Gil Silfo Pereira. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente, através do companheiro Ademir Santana, do deputado Lélio Coimbra e do nosso Paulo Miranda, presidente da Federação Nacional de Combustíveis, cumprimentar as demais autoridades aqui presentes. Meu caro Daniel Benquerer, um dos motivos de eu estar aqui hoje é exatamente para trazer uma mensagem para você, uma mensagem de esperança. Você tem uma árdua tarefa pela frente. Você encontrou uma entidade destroçada por um processo que, lamentavelmente, ocorreu. Mas eu gostaria de chamar a atenção de um detalhe. Da mesma forma que é crime combinar preço, também é crime sonegar impostos. Também é crime adulterar produto. Nós tivemos aqui em Brasília um exemplo muito claro de como essas coisas não são olhadas, de certa forma. Aqui nasceu a Operação Lava Jato. E nasceu como? De um posto de gasolina que levou anos aqui vendendo produto ao preço abaixo do preço de custo. E as filas se dobravam a noite inteira. E provavelmente esse posto era considerado como o mais eficiente da cidade. E o que é que estava ocorrendo? Por trás daquilo tudo estava a operação de lavagem de dinheiro, que ainda é comum no nosso negócio. Lamentavelmente, ainda é comum. Então, você tem realmente, Benquerer, uma tarefa muito árdua de recuperar essa imagem que se criou do que seria realmente um crime inexplicável você fazer combinações de preço. Eu não sei se isso, de que forma isso aconteceu, mas o fato é que resultou nesse processo extremamente danoso para toda a nossa categoria econômica. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês de esperança. Eu creio que você vai superar tudo isso. Eu creio que o sindicato vai voltar a ter a mesma pujança, a ter a mesma força e a mesma representatividade que tem os demais sindicatos do Brasil. A todos vocês, companheiros revendedores, a minha saudação. Eu gostaria de dizer a vocês que sempre quando eu estou entre vocês, eu me sinto muito feliz. Este é o meu meio. Este é o lugar que eu gosto. Eu nasci como revendedor e sou revendedor até hoje, há 60 anos. Isto é uma mensagem de esperança para vocês que estão começando. Fiquem certos de que essa é uma atividade que vale a pena investir nela. Muito obrigado ao Daniel, muito obrigado pela atenção e, mais uma vez, eu digo, Daniel, a sua tarefa é muito árdua. Senhoras e senhores, registramos e agradecemos a presença do diretor superintendente da Ubrabio, União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, Donizete Tokarski, como também representando o deputado distrital Raimundo Ribeiro, Sebastião Pinheiro, o presidente do G15, Joel Jorge, e o terceiro vice-presidente da FEComércio, Fábio de Carvalho.
Convido à tribuna para fazer uso da palavra o presidente da FEComércio DF, Ademir Santana. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente saudar o nosso anfitrião, o presidente do Sindicombustível, Daniel Benquerê, que também é não filiado, que eu gostaria que fosse muito, viu, Paulo? Mas é associado à nossa federação. O nosso sistema não permite dupla filiação. Ele é filiado à FECombustíveis, mas eu gostaria muito que ele fosse filiado à Federação do Comércio. Queria saudar também o secretário adjunto de Relações Institucionais, Igor Torcaski, que aqui representa o nosso governador, Rodrigo Hollenberg. Saudar o deputado Lélio Coimbra, deputado federal, líder, deputado federal pelo Espírito Santo, uma pessoa muito focado na questão do setor produtivo. Saudar o vice-presidente da CNC, meu amigo, particular companheiro, vivencia esse setor, como ele disse, há mais de 60 anos, o vice-presidente da CNC, Luiz Gil Silva. Presidente da FECombustível, já citado aqui, o Paulo Miranda, meu amigo também. O superintendente do IBRAM, Antônio Barreto Queiroz. Superintendente de Fiscalização e Abastecimento, Francisco Nelson de Castro Neves. A Superintendência Executiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Científico do Estado de Goiás, representando o governador Marconi Perillo, Luiz Antônio Faustino. Saudar a todos os presidentes dos sindicatos de combustíveis dos estados que aqui estão presentes, na pessoa da Maria Aparecida, a Cida, que preside o Sindicato do Rio de Janeiro, que está aqui entre nós, sem nenhum desprestígio aos demais. Cida, seja muito bem-vinda à nossa capital. Saudar os presidentes de entidade, diretores da FEComércio, já citado alguns, demais autoridades, senhoras e senhores. Eu não sou do setor, sou presidente. Saudar o ministro Benquerê, um amigo nosso lá do Tribunal de Contas, em nome do qual saúdo a todos os convidados. Eu não sou da área de combustíveis, mas, por presidir a Federação do Comércio, compreendo que também, na área dos combustíveis, nós vivemos um momento de grandes dificuldades. Vivemos um momento de grandes dificuldades no que diz respeito à burocracia do Estado brasileiro, a burocracia dos organismos fiscalizadores, as dificuldades que a gente tem para se adequar a essas legislações monstruosas que existem no Estado brasileiro, em todos os setores, as dificuldades tributárias, que em determinado momento, em razão da substituição tributária, pelo menos nivelou o nível de competitividade entre os setores, entre os componentes do setor. Mas, ainda assim, a gente sabe que tem alguém que burla isso através de atividades que não são legítimas. E é bom que se diga hoje que esse setor não é apenas revendedor de combustível. Ele tem uma pleiade de atividades, uma série de outras atividades que atende, atividades de comércio e de serviços, que atende a população e, por isso mesmo, tem uma sobrecarga de questões burocráticas. Recolher ICMS no país, senhores, é um trabalho hercúleo, porque há uma legislação que a cada instante se modifica, milhares de artigos, milhares de parágrafos, de incisos, fórmulas de cobrança, fórmulas de cálculo. É uma coisa esplendorosa. Os burocratas se deliciam com isso, quando nós buscamos e insistimos que é preciso simplificar. É preciso simplificar tudo isso, tanto a questão tributária, como as questões de fiscalização, a legislação em geral, que permita que as pessoas gerem emprego, gerem renda e gerem desenvolvimento. Hoje, ser empresário no Brasil é uma tarefa extremamente difícil, extremamente complicada. Gerir as exigências do Estado brasileiro é uma coisa sem tamanho, desde o pequeno botequim ao grande negócio. Há um desestímulo ao setor produtivo também incomensurável.
O Estado procura resolver suas questões, muitas vezes, apenas pela linha de crescimento da receita. É aquele velho exemplo do comerciante português. Tem os dois preguinhos. O preguinho das contas a receber, o preguinho das contas a pagar. É tão simples. Mas eles querem resolver as questões insistindo no aumento de carga tributária. Agora tem a ameaça da questão do PIS, COFINS, saindo de uma figura que é um imposto em cascata, querem transformar no imposto único, mas com alíquota extremamente extravagante, notadamente por setores que têm poucas fases e têm muitos trabalhadores. Apenas para dar um exemplo. Nada avança no sentido de facilitar a vida de todos nós. E muitos desistem. Atuar na vida sindical, então, é outra loucura, meu caro Bom Querer. Porque você participa dessa categoria. E exercer a atividade sindical significa, muitas vezes, você abraçar determinadas causas que não são suas. São causas que é da média, é o desejo da categoria. E que, às vezes, não são dos nossos interesses. E saber separar aquilo que é do nosso interesse e que é do interesse da categoria é realmente uma tarefa muito difícil. Então, eu ratifico as palavras aqui do meu companheiro Gil. Você tem uma missão extremamente difícil, mas que é uma coisa que nos envolve a todos. Quem entra nessa história do sindicalismo sabe o tanto que isso é apaixonante. E às vezes, pelo menos na minha casa, pergunta por que disso? Tem umas coisas que só os homens entendem. Por que a gente se dedica a uma atividade dessa? Sem remuneração? Desperdício de tempo, que podia estar com os filhos, com os que têm neto, com os netos, com a família, ou fazendo coisa melhor. Mas é porque é interessante, porque o ferramenteiro não vai nunca defender interesses de revendedores de combustíveis. Quem vai defender interesse de revendedores de combustível é quem efetivamente for revendedor de combustíveis. E aí é que está a tarefa. Saber separar o que é o seu interesse e o interesse dos demais. É uma missão dura. Mas é uma missão, como eu disse, que a dá alegria. E às vezes eu digo assim, olha, tem umas coisas que dos homens a gente não compreende. A gente vê disputas, por exemplo, para a presidência da Associação dos Moradores do Conjunto X. Por quê? Ganha quanto? Não ganha nada. Entretanto, às vezes chega a justiça para disputar a presidência. Assim também é na vida sindical representativa. Não ganha, mas dá muita satisfação pessoal. Eu, por exemplo, nesse instante, me sinto prazerosamente, sem ser revendedor de combustível, em estar entre os senhores. Como presidente da Federação do Comércio, venho aqui para dar a minha palavra de alegria de estar e, ao mesmo tempo, parodiando o Gil, a palavra de incentivo. Vá em frente, lute, saiba separar os seus interesses dos interesses da categoria e saiba relevá-los e defenda-os, quando for da categoria, como se fosse somente seu. Parabéns, sucesso para o evento, desejo a todos que tenham um bom proveito desse encontro. Um grande abraço. É convidado para seu pronunciamento o presidente da FECombustíveis, Dr. Paulo Miranda Soares. Tá vendo, Daniel? Já está querendo te levar lá para a FEComércio. Bom, senhoras e senhores, boa noite, meus prezados amigos revendedores, nossos colegas aí de sindicatos de todo o Brasil aqui presente. Quero fazer um cumprimento especial a essa mesa tão rica, cheia de autoridades. Vou cumprimentá-los em nome do nosso querido revendedor, que para mim é uma referência nacional das principais conquistas dessa categoria, que é o Dr. Luiz Gil Ciuf Pereira, em nome do qual cumprimento todos que compõem essa mesa, porque o Gil esteve presente nas principais lutas que nós tivemos nos últimos 20 anos para defender os legítimos interesses dos revendedores brasileiros. Posto bandeira branca, a independência, a própria questão da verticalização. Então, quem nos liderou e nos capitaneou
nessas grandes lutas foi o Gil, e eu rendo aqui as melhores homenagens ao Gil. E é difícil trazer o Gil a um evento, viu, Daniel? Eu não sei como é que você conseguiu, mas ele está aqui do lado e acho que hoje ele fez uma forcinha aqui para nos brindar com a presença dele aqui. Eu não posso perder a oportunidade, às vezes sendo um pouco repetitivo, mas de comentar um pouco essa situação aqui, né, do Distrito Federal. Em primeiro lugar, Adelmir, isso em todos os estados que a gente vai, a gente ouve do governo o seguinte: a principal arrecadação do estado vem do ICMS do combustível. Nós tivemos semana passada em São Paulo e o governador Geraldo Alckmin, inclusive deu os números. Ele falou que 16% do faturamento do estado de São Paulo vem desse setor. E o segundo lugar está com a metade disso. O segundo setor que mais arrecada vem muito abaixo da gente. No meu estado, Minas Gerais, quase 30% da arrecadação do estado vem do setor de combustíveis. E assim quase todos os estados brasileiros. Entre 22% a 30% é mais ou menos a média. Então é um setor importante. Eu não estou aqui também reclamando nada com o estado, se o estado, né, faz o que precisa fazer. Agora, realmente existe uma burocracia enorme, cansativa. Tanto é que a Fé Combustível está apoiando o Instituto Hélio Beltrão no processo de desburocratização do país. Nós fomos convidados a participar, estamos participando. Um posto de gasolina para funcionar no Brasil precisa, em média, de 10 a 12 licenças. Eu tenho alguns postos de gasolina no município de Contagem, que é ao lado de Belo Horizonte, que para renovar uma licença ambiental eu gasto de 2 a 3 anos para renovar. Nós chegamos a oferecer ao prefeito o engenheiro ambientalista que a gente tem no Minas Petro, né? E um carro, um computador, um assistente do engenheiro e o engenheiro para vistoriar, para fazer o trabalho, para ajudar a prefeitura. Mas, infelizmente, o Ministério Público proibiu. Então, não foi possível a gente agilizar em função disso. O Ministério Público entendeu que esse engenheiro lá ia cuidar só do nosso setor e que, então, iria prejudicar os outros setores. E aí não faz para ninguém. Mas a verdade é que no Brasil, essa burocracia monstruosa, isso significa simplesmente custo. Não é isso? Eu tenho que contratar assessor, eu tenho que contratar gente para fazer isso. Então, isso aumenta o custo de todo mundo. Mas aqui no Distrito Federal, eu gostaria só de abordar, até para não me alongar muito, lembrando aqui as palavras do Daniel, dizia o saudoso senador José de Alencar que discurso tem que ser igual vestido de mulher. Não pode ser muito comprido para não desanimar todo mundo e também não pode ser muito curto para não escandalizar a plateia. Mas a verdade é que a gente fica por entender, por exemplo, a questão do Ministério Público, das autoridades, do próprio governo, quando olha o nosso setor. Primeiro, não é um setor, apesar de nós termos lavagem de dinheiro, o Gil citou como exemplo aqui o posto aqui perto, onde foi batizado de Operação Lava Jato esse processo todo aí, em função, né, de um doleiro que estava lavando dinheiro nesse posto. Mas veja bem, os índices de não conformidade do nosso setor, quando você fala em qualidade de combustível, está em torno de 3%. Provavelmente o Francisco vai falar isso aqui, né, o superintendente da ANP. Então, você vê que o nosso setor ele está mais ou menos dentro da média mundial em controle, né, em fiscalização. Esse é o setor mais fiscalizado do país. Não existe nenhum outro comércio que tem tanta fiscalização. E não estou chorando nem achando ruim não, Chico. Estou falando que a gente pediu isso e chegamos a esse ponto. Nós fomos atrás das autoridades pedir para fiscalizar os postos de gasolina, porque ao ser fiscalizados, nós vamos conseguir separar o joio do trigo, tirar aqueles que só negam impostos, aqueles que adulteram combustível, vamos separá-los. Mas qual que é o olhar do Ministério Público em cima desse negócio? É o que o Gil falou, às vezes o herói do PROCON é exatamente um cara que só nega, é o cara que adultera, é o cara que tem um preço que nós não conseguimos competir com ele, porque ele usa a sonegação fiscal como uma forma de competir no mercado. Então esse é o mau empresário que a gente precisa tirar. E quando eu às vezes reclamo do Ministério Público,
Eu reclamo com razão, porque nós temos ótimas pessoas no Ministério Público, a maioria, e às vezes temos outras pessoas que não estão tão preocupadas com o consumidor ou com o setor. É o cara que quer fiscalizar, quer aparecer na mídia, quer estar na primeira página dos jornais, porque a gente procura o Ministério Público, marca uma reunião, quando ele fala assim, tem cartel aqui em Distrito Federal, tem um processo. Teve aqui uma intervenção que nunca houve na história do CAD. Nunca houve isso na história. Não tem isso nos compêndios, esse tipo de intervenção que teve aqui. Então, a gente procura e fala assim, olha, existe preço abusivo? O que é preço abusivo? Qual que é o seu critério para determinar que aqui o preço é abusivo? Por que o nosso setor vive tanto tempo na mídia? Antigamente era o pãozinho da padaria, vocês lembram? Todo dia a padaria estava lá, o Procon ia lá, autuava a padaria porque o pãozinho não estava pesando 200 gramas, porque o pãozinho tinha que ser 20 centavos e o padeiro estava vendendo um pão mais caro e tal. Aí um dia, acho que um gênio lá no sindicato das padarias falou assim, vamos parar de botar o preço no pão em centavos e vamos colocar o pão a quilo. Nunca mais ninguém falou de preço do pão e eles nunca mais foram parar lá no Procon para explicar por que o preço do pão era aquele ali, né? Então a gente mostra ao Ministério Público uma coisa que nenhum outro comerciante mostra. Eu levo para ele a nota fiscal de compra do meu produto. E ele sabe lá na bomba por quanto que eu vendo. E na hora que ele faz a conta, porque alguns do Ministério Público também sabem fazer conta, eles vão ver que eu estou trabalhando com 10% de margem bruta. Qual o abuso que pode ter numa margem de 10%? Eu tenho um amigo que tem uma rede de loja de parafuso em Belo Horizonte, trabalha com 3.000% para vender um parafuso. Eu faço um terno no alfaiate, já falei isso em outros eventos. Por que você vai ali na Brooksfield, paga R$3.000 num terno, e sendo que o alfaiate, e na minha cidade tem ainda aquele alfaiate antigo, faz esse mesmo terno sob medida por R$1.000? Não era o caso do Procon pedir para prender o dono da Brooksfield, que está abusando no preço? Por que eu almoço num restaurante que tem do lado da federação e peço um bife de filé mignon e pago R$40, R$42 a última vez? E eu fui lá no Fazano um dia jantar com um empresário e nós pagamos 600 numa conta. Não é um jantar para ele e para mim. Não é? Então, isso é abuso? A gente deveria prender o dono do restaurante Fazano? Qual que é o critério para você estabelecer que há abuso de preço nesse setor? Quando você tem um setor com a maior transparência de toda a atividade comercial do país. Tem 1.000 sindicatos filiados lá na CNC, do comércio, não é isso? Mais de 1.000 sindicatos de atividades diferentes do comércio. Ninguém tem tanta transparência igual tem o nosso setor. Não existe. Eu desafio, se alguém quiser me mostrar isso. Não existe. Este é o setor mais transparente, mais claro, que eu considero um dos mais corretos que tem no setor comercial. O nosso preço está lá. Quando era tabelado, eu ganhava muito mais. Quando acabou o tabelamento de preço com o Plano Real, e isso foi feito gradativamente, primeiro a gasolina, etanol, depois, por último, o óleo diesel. Eu lembro quando o óleo diesel era tabelado, a última tabela que eu tive era de 15% de margem bruta, hoje está 8%, 9%. A gasolina foi 18% de margem bruta, hoje está 12% média Brasil, né? Então, eu fico imaginando por que esse foco no nosso setor e por que o Ministério Público se nega a sentar com a liderança sindical e discutir se tem abuso. E pegar as notas fiscais. Será que ele não acredita que uma nota fiscal da Petrobras é idônea? Será que a Petrobras tem 2 notas fiscais, uma para a gente mostrar, outra para mandar para eu botar na minha contabilidade? Não existe isso. E outra coisa também, gente, eu às vezes cito isso como exemplo, no nosso setor, com muita fiscalização e pedida por nós, eu não posso errar. Porque se você vender uma gasolina adulterada, a fiscalização fecha a sua bomba. Antes fechava até o posto.
né? Depois de muita argumentação e depois de estudos e tudo mais, a ANP, por exemplo, hoje ela fecha aquela bomba que está com o produto fora da conformidade, né? E aí você tem que fazer todo um procedimento para voltar a reabrir aquilo. Mas, veja bem, em outras atividades não existe isso. Porque você pode comprar um remédio adulterado na farmácia, um remédio falsificado, para um paciente de câncer, e esse paciente morrer, e eu nunca vi até hoje a Anvisa ou qualquer outro órgão público fechar a farmácia. Vocês já viram? Você pode tomar uma água mineral, igual essa que está aqui em cima da mesa, pode ler ali no rótulo, a letra é muito pequenininha, mas lá está dizendo o seguinte, que admite que naquela garrafa tenha um cisco, que tenha 5% de cisco, de resíduo sólido. Mas se você, Adelmir, for abastecer o seu carro num posto, e se o meu etanol tiver um cisquinho, fecha a minha bomba. Né? Então, não existe uma fiscalização tão rigorosa, e não estamos reclamando disso. Nós queremos isso, mas queremos também que as autoridades abram um diálogo com o setor. Tem preço abusivo? Ok, chama todo mundo e vamos discutir o que é preço abusivo. Onde que está o abuso? Você sabe qual que é a margem que eu pratico? Como é que eu comercializo esse produto? Né? Então eu acho que o diálogo é importante, eu acho que o Ministério Público não pode se furtar a isso. Nós temos conversado permanentemente com o Ministério Público em algumas regiões. Né? Em Belo Horizonte a gente tem uma relação constante com o pessoal do Ministério Público. Hoje eles já entenderam. Não basta você ter preços semelhantes para você falar que tem cartel, que tem combinação de preço, porque gasolina é uma commodity. No mundo inteiro a gasolina, o preço é semelhante. É uma commodity, é igual um saco de café. Não é isso? Um saco de soja. O pessoal lá do Centro-Oeste não negocia no comércio com saco de soja, porque a soja é um preço que está em bolsa no mundo inteiro. Então, é preciso que a gente desmistifique isso, que a gente mostre para as autoridades, mostrando para eles toda a transparência que tem no setor. Nós não somos bandidos, ao contrário. Esse é um dos setores mais sérios que eu conheço. Em se tratando de meio ambiente, nenhum outro setor no país avançou tanto na área ambiental igual nós avançamos. Hoje nós temos equipamentos no Brasil exportados para o mundo inteiro, exportados para os Estados Unidos. Tanques parede dupla, sensor intersticial, pistas todas impermeabilizadas, canaleta, caixa separadora de água e óleo. Todo o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente, nós estamos tendo. Quase todos os postos hoje estão adequados ambientalmente. E a gente tem falado isso para o IBAMA. Apesar de pagarmos uma das mais altas taxas do IBAMA, né, aquela TCFA, o nosso negócio ele está equiparado na lei como risco igualzinho de uma refinaria ou de uma companhia distribuidora. Né? E a gente está discutindo hoje com o IBAMA para adequar. Ou a refinaria está pagando uma taxa muito baixa, ou os postos estão pagando uma taxa muito alta. Mas alguma coisa está errada. Mas eu queria encerrar dizendo para vocês que eu também, Gil, tenho orgulho de ser revendedor, viu, Daniel? Como você falou aqui. Se eu tivesse que começar novamente, começaria nesse setor. Larguei a advocacia, advoguei uns 10, 15 anos para entrar para esse setor e trabalhar nele. Sustentei a minha família toda dentro dessa atividade. E desafio qualquer autoridade nesse país para discutir qualquer assunto comigo. Eu não tenho nenhum impedimento em falar de preço, de margem, de preço de custo, de nota fiscal. Não tenho dificuldade para falar isso. Não tem nada a esconder. Então eu espero, apesar dos 2 últimos anos terem sido para o país todo a pior crise da história do Brasil, acho que nós temos hoje um agravante na nossa atividade, que é uma crise muito grande, e isso piorou um pouco a nossa atividade, porque aumentou a quantidade de bandidos no setor, mas eu espero que realmente a gente passe essa crise, que a gente leve esse negócio para frente, né, e que a gente possa dialogar mais com o governo, com o Estado, com o município, e mostrar de fato o que é a nossa atividade. Espero que vocês tenham o melhor proveito possível desse evento, e contem sempre com a Fé Combustíveis. Muito obrigado.
Para fazer uso da palavra, convidamos o Superintendente de Fiscalização do Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Francisco Nelson Castro Neves. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente justificar a ausência, particularmente do diretor Aurélio, que é o diretor da nossa área da fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Ele, em função de agendas que fugiu do controle dele, não pôde estar aqui presente. Mas estou, portanto, representando e trago aqui o abraço dele e de toda a diretoria da ANP, a Daniel e a todos os agentes econômicos e pessoas que participam desse evento. Eu quero parabenizar você, Daniel, jovem, empresário de destaque e que assume a bandeira de liderar o seu setor, de organizar esse setor, de estar trazendo os temas polêmicos e discutindo com o conjunto da sociedade a relevância e a importância que os revendedores têm para o nosso país. Lá na Bahia, de onde eu vim, quando comecei na agência, nos encontros regionais, nós vimos sempre essa mensagem. O posto de gasolina é uma referência e um ponto de partida ao desenvolvimento. Tem cidades que cresceram por causa do posto. Existia uma rodovia, construiu-se um posto, dali faz-se a vila. Eu conheci também no interior do estado pessoas que a família inteira trabalhou com posto de gasolina. Os filhos, os netos, todas pessoas de bem, pessoas sérias, responsáveis, dedicadas. Por isso, trabalhando na Agência Nacional do Petróleo, eu sempre olhei com carinho e com atenção o posto revendedor. Ele está junto do consumidor, tem por nós uma proximidade, sobretudo porque atuamos na área da fiscalização, mas é um segmento de grande relevância para o nosso país. Eu quero dizer a vocês que a ANP enfrenta de maneira permanente, continuada, 3 grandes desafios. Isso estabelecido em lei. É o abastecimento. Esse desafio num país gigantesco como o Brasil não é simples. Com a diversidade, a complexidade, as instabilidades econômicas, políticas, os problemas logísticos, problemas tributários e suas diferenças que impactam em regiões, com sua história econômica e com seus problemas de infraestrutura. Mas nós temos a alegria de dizer que um país grande como esse, com quase 5.500 municípios, a grande maioria deles tem posto de gasolina e disponibiliza esse produto à sociedade em geral. Isso é uma grande vitória do nosso país e essa vitória está associada ao empenho, à disposição, à coragem dos revendedores. Além do abastecimento, a gente tem uma outra grande responsabilidade, que é a qualidade. Garantir a qualidade desse produto. Então, a lei diz lá, cabe à ANP garantir o abastecimento, assegurar a qualidade dos produtos e a razoabilidade dos preços. A razoabilidade dos preços nos traz a ideia de que ela é construída dentro do ambiente competitivo. A partir do momento em que se liberou o mercado, se acabou o controle de preços e permitiu a competição, o preço é estabelecido em função das regras de mercado. É claro que é um mercado que tem suas particularidades, suas concentrações, seja na área da produção, da indústria em si, do refino, da distribuição, mas é em função dessa competição é que vai se formando os preços, tá certo? Hoje nós vivemos uma situação particular nesse caso, né? A atitude da Petrobras é o que se comumente está se chamando de recuo, no sentido de afastar um pouco da ideia de ser hegemônica no suprimento de combustível no Brasil, abrindo, portanto, janelas de importação. Está aí um grande elemento de competitividade importante, as importações. Zelar dessas importações, ela, sem sombra de dúvida, vai fazendo valer essa ideia de razoabilidade dos preços. Mas em momento nenhum na lei se fala em preços baratos, porque a energia não é barata mesmo, não. É claro que a busca de energia barata é uma política geral de toda e qualquer sociedade. Mas a energia é cara, qualquer que seja ela, né? E no setor elas são razoáveis. Eu costumava dizer em discussão, às vezes, com o Ministério Público, o presidente Paulo Miranda, de que a gente precisava de um parâmetro para dizer se está muito caro ou muito barato, porque sempre essa ideia é meio comparativa.
Em momentos anteriores, onde a gente tinha um crescente índice de consumo no mercado, a gente podia dizer que esse índice era uma referência de que não estava tão caro, porque as pessoas estavam comprando o tempo todo. E isso crescia sempre muito além do PIB, às vezes 2, 3, 4 vezes o PIB brasileiro. Hoje a gente tem um cenário diferente, que é de retração do mercado. Então, de novo, os preços têm sua relevância. E isso é da dinâmica econômica. Não é o governo que vai dizer isso. Né? Nós somos cobrados várias vezes com a ideia de querer tabelar a todo momento. Aí, cadê? Como é? A ANP não toma providência, os preços estão subindo demais. Nós temos uma área técnica muito desenvolvida dentro da agência no ambiente de defesa da concorrência, que trabalha muito com o CAD, mas que lida com o maior cuidado técnico em relação a isso. A gente não faz nada sem fazer um estudo econômico de variação, de margem de comercialização e de preços praticados. Né? E fazemos isso com muito critério. É uma área assim, muito reconhecida da agência do ponto de vista da forma como ele lida com esse mercado, que tem suas particularidades, sim. Mas, a despeito dessas particularidades e dos problemas que surgem, né, das polêmicas e controvérsias, não cabe também recuar a discussão. Eu acho que essa fala aqui do Paulo Miranda, que particularmente o pessoal lá de Minas, do sindicato lá de Minas, enfrentou isso quando trouxe o CAD para discussão no encontro recente que houve lá, é que é a maneira correta de tratar do assunto. O assunto não vai ser superado ou amadurecido se não for tratado de uma maneira franca, aberta, né, enfrentando as dúvidas, né, e os questionamentos que possa entender. Então, eu acho essa postura assim do Paulo de enfrentar essa discussão muito positiva. Quero também, amigos, dizer que dentro do outro grande desafio, além do abastecimento, do problema da razoabilidade dos preços, nós temos um grande desafio no que diz respeito à qualidade dos produtos. Eu sou responsável pela Superintendência de Fiscalização. E sempre temos, a fiscalização nunca é um ambiente assim de interface muito amigável, apesar de nós fazermos uma força danada de darmos a ela uma interface amigável com os agentes econômicos. E fazemos isso porque acreditamos que a nossa fiscalização será melhor, tanto melhor for o nosso diálogo, porque assim nós temos melhores condições de acertar nos alvos que de fato são irregulares. E mais do que isso, temos a oportunidade de melhorar as nossas normas. Mas além disso também, temos a oportunidade de estar tratando com os agentes econômicos e através do mecanismo que a lei também prevê, de educação e de informação, gerando mudanças de comportamento. Nós temos uma história assim no Brasil, sobretudo mais recentemente, a ideia de que o sujeito só muda de atitude, de comportamento, se for na base do ferrão. Então a gente tem que matar esse cara, penalizar. Enquanto não doer no bolso a ponto de quebrá-lo, ele não muda de comportamento. Não é assim em lugar nenhum do mundo. O comportamento, às vezes, precisa apertar, que é a ação coercitiva. Mas, em grande parte, ele muda por ações de estímulo, né, de motivações. E isso o Estado precisa entender também, né, dentro de cada qual das suas estruturas, dos seus mecanismos, mas precisa ter atitudes e ações que geram mudança de comportamento a partir de estímulos positivos. Agora, na indústria de petróleo, nós estamos vendo uma discussão grande sobre isso no que diz respeito ao conteúdo local. Nós precisamos de uma política de conteúdo local, onde a riqueza da produção do petróleo possa estimular outros setores de bens e serviços do Brasil. Mas como fazer isso? Necessariamente coibindo, penalizando, autuando ou também dando estímulo? Eu acho que é uma combinação desses dois cenários. Não dá para ser só uma coisa, mas também não dá para ser só a outra, como a gente viveu mais recentemente. A gente precisa procurar equilibrar ações de estímulo e ações coercitivas. Mas quero dizer a vocês, para encerrar essa fala aqui, que a área da fiscalização da Agência Nacional do Petróleo tem feito um esforço grande de estar presente junto aos agentes econômicos, seja com ação educativa, seja com ação coercitiva. E essa presença nossa, ela é importante, apesar de muitas vezes incomodar, apesar de ter problemas também dentro da própria agência na forma de tratar esses assuntos. Temos muitas falhas, não somos perfeitos. A instituição é formada de pessoas e lutamos todos os dias para aperfeiçoar as nossas práticas. Mas a nossa presença é um esforço para criar nesse cenário, ou nesse ambiente de trabalho de vocês da revenda, um cenário de confiança, onde passe a ideia e a prática real de que as regras sejam respeitadas. Se esse ambiente vai sendo construído dessa maneira, ele é um ambiente que tende a prosperar, a atrair gente de boa qualidade para investir e desenvolver esse setor. Se a gente cria um cenário de causa e desespero nisso, esse setor só vai atrair bandido. Então, para que esse setor continue a desenvolver de uma maneira positiva, de uma maneira a atrair empresários,
pessoas decentes, a investir e ter orgulho da sua atividade, como nós vimos aqui diversos, é necessário que a gente tenha um ambiente onde as regras sejam respeitadas. E o nosso trabalho é fazer isso acontecer. Muito obrigado a vocês, a ANP encontra de braço aberto Paulo e a todos aqui que estão presentes. Senhoras e senhores, ouviremos agora o representante do governo do Estado de Goiás, Superintendente Executivo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Luiz Antônio Faustino Maronese. Boa noite. Boa noite, gente. Aí. Eu queria aqui cumprimentar o nosso presidente Daniel e, em seu nome, todos aqui já enumerados nessa mesa. Minha fala é curta, eu não pertenço ao ramo, mas eu vivo os problemas. Estou aqui representando o governador Marconi Perillo, do estado de Goiás, que infelizmente não pôde estar presente. Então pediu, presidente, que eu trouxesse o seu abraço, a sua consideração e os parabéns numa época como essa, enfrentar esse problema juntos. Eu sou secretário de Estado. Vivo como todos vivem hoje. Nós passamos a falar em crise, já todo mundo fala em crise, só que nós ultrapassamos. Hoje nós vivemos crise política, crise financeira, crise econômica, crise de desemprego, enfim, estamos aprendendo a conviver com a crise. Mas eu acho que esse movimento é importante, gente. Onde hoje ser empresário é um sacerdócio. Nem rezando, às vezes, não resolve. Mas se nós estamos juntos, trocando ideias, buscando os nossos sindicatos, buscando as nossas associações, e que, por sua vez, agrega as autoridades capazes de nos ajudar. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que vocês estão no caminho certo. Então, essa noite eu queria parabenizá-los por esse movimento e que vocês aproveitem bem. Troque ideias. Problemas de um pode ser a solução do outro. E isso é que nós vivemos. Eu queria aqui tomar só um tempinho do senhor, estou vendo aqui falar de impunidade disso, aquilo, outro. Eu ouvi esses dias em Goiânia um assunto muito interessante. O cidadão estava sendo multado por falta de usar o cinto de segurança. De repente passou um ônibus circular, o pessoal tudo pendurado e tal. O dono do carro disse para o guarda, e aquele pessoal todo lá, está usando cinto de segurança? Ela olhou para ele, porque eu estou sozinho no meu carro. Eu acho que eu estou com muito mais segurança, mesmo não usando o cinto, do que todo aquele pessoal lá. E aquilo passa para lá, para cá, na frente de todo mundo. E quem é que toma providência? Não teve resposta. Então, essas coisas que acontecem no dia de hoje e sempre. Uma boa noite a todos. Obrigado. Neste instante, convidamos para proferir suas palavras o representante do governador do Distrito Federal, o secretário adjunto de Relações Institucionais e Sociais, Igor Tokarski. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar presente neste evento, de distinta qualidade, e representando o nosso governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, o qual, e já aproveito para saudar ao presidente do Sindicombustíveis DF, Daniel Costa, o qual me mandou um abraço, me parabenizando pelo evento, e mais do que isso, a satisfação de receber todas as senhoras e senhores na nossa cidade. Então, aqui vai um abraço a todos que vieram a Brasília do nosso governador Rodrigo Hollenberg. Aproveito para saudar também o líder do Congresso na Câmara, deputado Lelo Coimbra, amigo antigo, e que nos saúda com a sua presença e brinda com um brilhante trabalho na Câmara dos Deputados.
Saúdo o representante do governo de Goiás, representando o governador Marconi Perillo, o senhor Antônio Faustino Maronese, o vice-presidente da CNC, senhor Luiz Gil Silva Pereira. Saúdo o superintendente de fiscalização e abastecimento da ANP, senhor Francisco Nelson Castro Neves. O presidente da Fé Combustíveis, Dr. Paulo Miranda Soares. Meu amigo e sempre senador, presidente da Fé Comércio, senhor Ademir Santana. Meu colega de governo de Brasília, superintendente de licenciamento do IBRAM, senhor Antônio Queiroz Barreto. E, por fim, mas não menos importante, o representante do Sindicom, o gerente de relações setoriais, senhor James de Assis. Bom, embora eu seja do setor produtivo, atualmente dentro da administração pública, também não sou do ramo, sou do ramo de serviços advocatícios, o qual o Paulo abandonou antes de entrar para o ramo de revendedor de combustíveis, mas tenho como missão melhorar o cenário econômico e de desenvolvimentista do Distrito Federal. Tenho uma missão, Daniel, que é aproximar cada vez mais, dentro da pasta das atribuições da Secretaria de Relações Institucionais e Sociais, a relação com o setor produtivo, de modo que consigamos avançar em questões da burocracia, cortar aquela burocracia excessiva onde ela é possível ser cortada, trazer o setor produtivo para dentro da administração pública para conjuntamente elaborar medidas que busquem a solução e busquem a melhoria desse cenário de crise. Não acredito que esteja dentro da administração pública as melhores ideias para o ambiente de negócios. Porque, num momento de crise como essa, o setor produtivo é quem conhece melhor essas soluções. E nós não iremos sair de uma crise econômica, financeira e orçamentária como passamos dentro do federal, senão com o apoio e com o trabalho conjunto junto ao setor produtivo. E é assim que nós temos feito. Obviamente, dentro das suas expertises, a administração pública tem capital humano, tem servidores capazes de aperfeiçoar medidas, mas é mais importante a gente conhecer os fatos do dia a dia dos empreendedores, dos diversos setores. E é isso que nós temos feito. Conseguimos avançar, Daniel, em alguma parte na legislação que trata da renovação de licenças. Esbarramos numa questão de confronto de normas, que eu tenho certeza absoluta que conseguiremos avançar. Estamos num trabalho de integração à Central de Aprovação de Projetos. O setor, a partir do Sindicombustíveis, já se reuniu com a Central de Aprovação de Projetos para que haja os esclarecimentos e a formulação de novas soluções para facilitar e desburocratizar a aprovação de projetos de postos de combustíveis. Houve também a reunião com o IBRAM. Meu colega Barreto esteve presente. Há uma sensação e há um sentimento de que nós precisamos aperfeiçoar normas, melhorar a análise processual das licenças para que nós não engessemos o setor da forma que nos últimos anos vem acontecido. Então, há uma sensibilidade muito grande do governador Rodrigo Hollenberg e nos deu todas as garantias e o respaldo necessário para que a gente possa avançar nessas questões. Temos também outros obstáculos, e aqui foram bem colocados, os órgãos de controle. Brasília, ultimamente, tem tido uma certa dificuldade em incentivos fiscais e nessa melhoria do cenário econômico. O governador Rodrigo Hollenberg teve que se empenhar pessoalmente para a aprovação do PLS 130 no Congresso Nacional, o deputado Lelo Coimbra, para que nós aqui em Brasília possamos ter o espelhamento dos benefícios fiscais que são colocados em outros estados. Porque há um trabalho pesado, firme, dos órgãos de controle, não permitindo que nós possamos trazer alguns benefícios para estimular o fomento da economia aqui no Distrito Federal. Então, com essa aprovação, hoje Brasília já pode se espelhar a outros estados de uma mesma região para conseguir evitar a migração de empresas para outros estados e atrair aquelas que nos deixaram por outros motivos. Então, aqui, Daniel, eu me coloco como seu aliado do setor, do segmento, dentro da administração pública, dentro do governo de Brasília, para que nós possamos avançar em prol do desenvolvimento econômico,
mas sem sombra de dúvidas, por consequência, a geração de empregos e renda, consequentemente a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É isso que nós buscamos, é essa a nossa missão dentro do governo de Brasília e essa a missão do governador Rodrigo Hollenberg. Agradeço o convite por me fazer presente a este evento. Parabenizo por trazer para Brasília este evento. Brasília tem essa vocação de receber grandes eventos como este e receber bem a todos. Uma boa noite, muito obrigado. Convido para o seu pronunciamento o representante do Parlamento, o deputado federal Lelo Coimbra. Boa noite a todos e a todas. Quero fazer inicialmente a saudação ao nosso anfitrião corporativo, Daniel. Em seu nome, todos os revendedores de combustíveis e representantes das entidades estaduais e nacional, a minha saudação. Quero saudar o representante, o anfitrião do espaço territorial, o Igor, um amigo que conheci aqui ainda mais jovem, embora com o mesmo tamanho, né? Eu estou no 3º mandato. E o Igor, desde o primeiro mandato, eu o acompanho na atividade parlamentar, nas interlocuções, e vê-lo agora representando o governo é motivo de alegria e de saudação pela sua posição neste momento e pela boa representação que você compõe e que expressa. Saudar, embora ausente, o meu amigo Gilzufo. Gilzufo não é um representante apenas, ele é um patrimônio da área do comércio, e que junto com a Confederação Nacional do Comércio, onde se associa também o nosso sempre senador aqui de Brasília, o Santana, naquela representação da Confederação, né? O meu abraço. Saudar o Paulo. Paulo é um mineiro daqueles feitos sob encomenda. Não sabia que era de Contagem, mas sabia que era de Minas, né? E no meu estado nós somos 1/3 mineiro, 1/3 capixaba e 1/3 misturado. Eu sou do Espírito Santo, né? E cada dia mistura mais, porque tem tudo que é. Lá é o estado, não sei se é o mais cosmopolita que tem, mas é um dos estados bem cosmopolitas. Queria, em nome desses, saudar a toda a mesa, dar o meu abraço, saudar a todos vocês. É um prazer estar aqui junto a um segmento que tem mais de 40 mil unidades espalhadas pelo Brasil afora. No nosso estado, que aqui se faz representar pelo Luiz Felipe Pôncio, nós temos 800 mil empregos gerados e que se convencionou chamar posto de gasolina, mas que não é mais posto de gasolina. É uma estrutura de serviços onde o combustível, dentre eles a gasolina, se faz presente. Mas até eu, como ciclista, de vez em quando passo por um deles para encher o pneu da minha bicicleta quando eu passo por ela. Tá certo? Então, assim, é um posto de serviços, de presente, até de entretenimento em alguns locais. Então, assim, a multivariedade de atividades e ações que se expressam nesse posto de serviços é muito importante e representa um movimento nacional de grande monta. Quero saudar o jornalista Gerson Camarote, meu amigo também, desde que aqui cheguei, e que, pelas suas qualidades, habilidades e capacidade de trabalho, recebe convites como esse que está aqui, e eu vou me penitenciar à sua manifestação aqui depois, aprendendo um pouco mais com ele, compartilhando as coisas que acreditamos juntos. Mas falar de vocês não é necessário, porque vocês já são useiros e vezeiros das informações que competem a vocês. Semana passada, há 15, 20 dias ou 30, o evento, à semelhança desse que ocorreu no nosso estado, tratou do tema combustível legal. Era o lema do evento. Quer dizer, um segmento como esse,
cuja modernização na sua estrutura física, nos seus layouts, na sua oferta de serviço, na qualidade e na movimentação do seu serviço, evoluiu da forma como evoluiu em nosso país, merece o nosso respeito. Mas a esse respeito também se soma o combate àqueles que fazem da atividade um instrumento do crime, um instrumento da sonegação, um instrumento da fraude ao consumidor. Portanto, a campanha do combustível legal, ela é de fundamental importância e ela é uma aliança das mais sólidas de um segmento de serviços com a cidadania, com aquele que é o consumidor, que é o seu principal beneficiário, o principal instrumento de fortalecimento da atividade. Portanto, a minha saudação a essa prática que eu acredito que a Agência Nacional de Petróleo aí está atenta e precisa e deve ser um instrumento de promoção e aprimoramento da própria agência, no sentido de ter nesse viés e nessa força que está presente no setor, com essa prática, ter aí um papel importante que a própria agência tem nesta questão, a defesa daquele que consome, a proteção daquele que consome em relação aos produtos que lhes são oferecidos. Mas eu vou finalizar, para não me alongar muito, falar do nosso desafio do momento. Quando a gente fala em crise, eu sou médico de formação. Venho de uma experiência política que para mim é muito gratificante. Eu fui vice-governador do governador atual do Espírito Santo no seu primeiro mandato, Paulo Artung. Ele hoje está no terceiro mandato. É uma das experiências que são, para nós, muito gratificantes e que são força motriz importante do que acreditamos na vida pública. E quando a gente fala em crise, por formação, eu acabo usando sempre uma expressão, de uma narrativa de que crise pior, por paradoxal que pareça, do que o nascimento, não existe. Você está numa bolsa d'água, que a lei da física não permite que uma pancada se dirija diretamente a você. Você está a 37 graus de temperatura, dedo na boca, sentado e às vezes de pernas cruzadas, com alimentação online, quietinho, ouvindo um batido de coração como referência. De repente alguém começa a te empurrar para fora, para passar por um lugar que você não cabe, e você passa. Você sai de uma temperatura de 37 graus para uma temperatura de 18 a 20 no centro cirúrgico, te botam de cabeça para baixo, te cortam a alimentação, você tem que respirar, senão você não sobrevive. Se você não puxar a respiração para inverter o circuito da sua circulação, que é esse o papel que acontece, você morre. Depois te enfiam um tubo no nariz, te aspiram, te fazem tudo que deve ser os mais dolorosos 20 minutos da sua vida. Só depois te enrolam e te levam de volta ao batido do coração, e aí você entra no acalanto. Então a vida é crise. Não tem crise. O nosso governador costuma dizer que crises existem a todo momento. A diferença é como é que você lida com elas. Como é que você, ao concluí-las, você dá o passo seguinte e aproveita as oportunidades que surgem ao seu término, que são muitas. Mas se você estiver organizado, você vai aproveitá-las bem. Se você não estiver organizado, você vai ter que juntar caco no momento em que você teria que estar usando e aproveitando as oportunidades existentes. Por isso eu queria dizer, deste momento, apesar de todas as dificuldades, nós saímos de 1 ano e 1 mês atrás de uma inflação acima de 10 dígitos, acima de 10, para uma inflação abaixo de 4, que é a meta. Nós saímos de uma taxa de juros de 16 para 9,5. Nós estamos tendo hoje, os jornais de hoje apontam o PNAD, com uma recuperação de 1,5 milhões de empregos no último trimestre. A economia começando a dar sinais de revitalização. Isso para nós é um motivo de comemoração, porque nós não saímos do deserto. Nós já estamos atravessando um grande deserto, uma crise profunda, uma crise grave, mas nós já passamos a metade, mais da metade dele.
mas continuamos nele. Mas o nosso horizonte é um horizonte que para nós é motivo de luta, é motivo de crença e é motivo de buscar objetivos que possam nos tirar com força deste momento. Então eu falo isso porque, embora reconhecendo a crise, embora preocupado com a crise, que a ela se complementam uma crise de natureza ética e uma crise de natureza política de grande gravidade, é um rearranjo político que o Brasil passa por ele nesse momento e que vai nos visitar e exigir de todos nós, o ano que vem, um debate profundo, que nós todos juntos vamos ter que decidir qual é o Brasil que nós queremos no futuro, se nós queremos um Brasil que olhe pelo retrovisor, se nós queremos um Brasil que se apresente com algum salvador da pátria, e se algum desses surgir como salvador da pátria, fujam deles, porque é o caminho do precipício, o caminho do suicídio. Nós temos que construir uma alternativa que possa modernizar esse país, que possa fazer as reformas estruturantes deste país. Eu sou defensor da reforma trabalhista que acabou de acontecer, uma legislação trabalhista que cuidava dos 140 milhões de trabalhadores brasileiros, cuidava de 50 milhões, mas não cuidava dos outros 90, que fazia com que a indústria nossa fosse alimentar o mercado de empregos no Paraguai, aqui do nosso lado, quando podia estar aqui. A maior indústria de brinquedos brasileiros foi para lá. Então, é uma reforma importante. A reforma da Previdência, que é importante, em que pese as dificuldades na política para aprovar o relatório conforme originariamente aprovado na comissão da qual participei, nós temos que assumir esse desafio. Não há crise que deva nos assustar, que deva nos esmorecer para nós buscarmos um movimento envolvendo a reforma da Previdência. Nós precisamos fazê-la. Se não a fizermos neste momento, ou nesta oportunidade, ou nas condições que estão postas, nós a faremos a fórceps num futuro muito próximo. Porque não dá para você ter de cada R$100 arrecadados, 58 neste momento, pagando a aposentadoria de um grupo pequeno da sociedade, enquanto a grande maioria da sociedade não tem recurso para o financiamento da sua infraestrutura, da saúde e da educação. Nosso governador, no Espírito Santo, no último ano, teve à disposição dos investimentos para a sociedade 200 milhões, mas teve que aportar na Previdência do Servidor Público 1,7 bi. Isso acontece nos municípios, isso acontece na União, e não é admissível conviver com isso. Se nós quisermos fazer essa escolha de privilegiar pequenos grupos em detrimento do conjunto da sociedade, é uma escolha que nós a faremos coletivamente, mas nessa eu não estarei. Espero que todos nós tenhamos o sentido da reforma e modernização do Brasil como um foco de grande importância, e esse debate precisa estar no debate eleitoral de 2018. Então, para não me alongar muito, senão o conferencista aqui hoje é o Gerson Camarote, eu estou ansioso por ouvi-lo, queria dizer a vocês que eu acredito nesse país, acredito que as crises são nossa força motriz e nós precisamos buscar um Brasil justo, um Brasil que seja capaz de acolher a todos os brasileiros e que promova um segmento que se modernizou como esse, que tem compromissos com o consumidor como esse, para que sejam forças motrizes do negócio e do empreendedorismo no nosso país. Um grande abraço. Com as palavras do senhor deputado, está encerrado os discursos de abertura. Convidamos os membros da mesa de honra para que retornem aos seus lugares de origem na plateia, para que possamos dar continuidade à nossa programação. Lembramos também que a realização deste encontro foi possível graças à participação dos nossos principais parceiros comerciais. Portanto, queremos agradecer, como patrocinadores e expositores, Ipiranga, BR Distribuidora, Raiz Shell, Sindicom, Instituto Jogue Limpo, Adaptive, Checkup Centro Médico, Clube Petro, Contec, DMS Ambiental, Macofrem Tecnologias, OPW Brasil, Tecpan Tecnologia e Planejamento, TMT Tanques, Vipase Engenharia, Expert Tecnologia, Zepine, ANP e Ibra.